Olá, eu, Eleanor Luz, estou nesse vídeo para falar sobre por que não fazer exames durante a gestação. Em primeiro lugar, quando vocês procurarem na minha tese de doutorado, está na internet disponível, a enorme revisão, imensas revisões bibliográficas, apontando, por exemplo, um trabalho muito importante, é o trabalho que a Organização Mundial de Saúde fez, mostrando que 53 cidades de países diferentes, quanto mais pré-natal havia, mais prematuro havia. E aí, existem os trabalhos que, por exemplo, a Inglaterra hoje, as pessoas fazem ou não 2 ultrassons por toda a gestação. Porque, na verdade, o que uma parteira faz, que é observar com a mão, observar com o terceiro olho, é mais preciso, muito mais preciso. Eu já vi obstetra que esqueceu de botar a mão e resolveu fazer cesárea porque a criança estava pélvica e a criança não estava pélvica, ele simplesmente não pôs esses 2 dedinhos aqui para constatar a posição do bebê. Foi direto para a cesárea. A semiologia, que era tão nobre na medicina, e que um médico sabia, porque existe receptor dos olhos aqui, na ponta dos dedos. Então, os médicos sim viam praticamente com a ponta dos dedos. Isso é treino, pura e simplesmente treino. No entanto, e eu vou contar uma história absolutamente real, que me aconteceu, eu estudante de medicina, estou fazendo um estágio, então, na maternidade escola da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e na época tinha um trote. Sempre quando você entra num hospital tem um trote, pelo menos naquela época tinha. E o trote era o seguinte: qual é o tamanho do perímetro cefálico da criança? O que o doutor Leonídio, que era bem idoso, e diz, ou o que o ultrassom diz. Então você tinha que fazer a aposta. Acontece que eu tinha sido aluna do Marrano, eu tinha sido aluna do grande Magalhães Gomes, um grande mito na história da medicina brasileira e do mundo, que eram pessoas que tinham uma capacidade semiológica absurda, né? O Magalhães, ele tocava com 2 dedos aqui, ele dizia qual era a pressão que a pessoa tinha. Ou seja, é um desenvolvimento artístico da capacidade de semiologia. Hoje não. Hoje, depois da década de 70, que virou essa semiótica que é característica da medicina francesa, foi substituída pela não semiótica característica da medicina americana. Porque lá, muito por causa de moralismo, os médicos não tocam nos pacientes. E aí veio exame quase que oráculo. Só que o ultrassom, por exemplo, tem 50% de chance de erro. Eu prefiro cara ou coroa. 70% das crianças que nasceram, por exemplo, na França, com síndrome de Down, escaparam dos exames. Então, se houvesse um exame com 100% de certeza, ok. Mas com 50% de chance de erro, não. E aí é que está. Como muitos desses exames levam a outros exames, que foi também um documento que está na tese, né? Que foi o entendimento que quanto mais exame se faz, mais exame é necessário, que mais dúvidas se tem. E o que acontece com a mãe e a criança? A mãe fica angustiada, começa a não dormir, começa a ter medo, começa a ter pesadelo. E a criança fica vivendo um sentimento de que eu devo ter defeito,
eu faço mal para minha mãe. São crenças que depois vão existir na vida adulta dessa pessoa. São mentiras pessoais que vão ficar gravadas, que vai precisar de renascimento lá para conseguir liberar. Ou eu sou doente. E aí vai acabar virando um hipocondríaco. Vamos fazer aquilo a maneiras outras. Aparelhos. O ultrassom, por exemplo, ele emite radiação, ele tem efeito térmico, a criança se vira por causa que ele queima a pele, e ele tem um som muito alto. E ele explode microvasos. Então, por quê? Existem trabalhos na Suécia, trabalhos na Austrália, mostrando que crianças que tiveram muito ultrassom são crianças que têm deficiência de fala, que têm deficiência intelectiva e outras coisas mais. O ponto importante é: sonhe, converse com o seu bebê. Essa é a forma mais segura dele confiar em você e dele se sentir pleno. Isso é a coisa. Lógico que não vai ser muito apreciado por um sistema outro que não se interessa pela saúde, de fato. Importante é, converse com o seu bebê. As crianças, e tem um trabalho, a Elizabeth Hallett, ela fala de uma criança que apareceu no ultrassom com um problema de tubo neural, e a criança em sonho disse para a mãe: não faça mais nenhum exame. Eu prometo a você que eu vou nascer bem. E foi o que aconteceu. Portanto, comunique-se com a criança. Não desvie sua atenção para o medo. Medo. Lembra, o útero é a primeira escola da vida, como Thomas Verney diz. E ele está certo. Então, ensinar medo não é uma boa coisa. Faz apenas a conexão. Ela é fundamental. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo, porque o coletivo pensa bem diferente. Até a próxima.